Deus, Ele não fica devendo nada a ninguém, meus irmãos. É a maior realidade. Tudo que você faz, Deus Ele te recompensa. Amém, meus irmãos? Nós podemos crer nessa palavra dEle. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de 1 Reis, capítulo 17. Leremos a partir do verso 2. 1 Reis, capítulo 17, a partir do versículo 2. Vamos esperar alguns instantes, para que todos possam abrir a sua Bíblia. Que coisa maravilhosa é podermos manusear a palavra de Deus. 1 Reis, capítulo 17, a partir do versículo 2. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus para a nossa vida nessa noite. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Verso 8 e verso 9. Diz assim a palavra do Senhor, no mesmo capítulo. E então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Agora capítulo 18, verso 1. Capítulo 18, verso 1. Diz assim: e sucedeu que, depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: vai e apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E foi Elias mostrar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Que Deus possa nos abençoar. Os irmãos podem se assentar. Nós vamos, nessa noite, compreender 3 etapas que Elias passou na sua vida. E 3 fases também, aquele que serve a Deus vai passar também na sua vida. Amém, meus irmãos? Fale comigo. Primeira fase: esconda-te. Mais forte: esconda-te. Segundo: apresenta-te. Terceiro: levanta-te. São essas 3 fases que nós iremos passar mediante a nossa vida, a nossa conversão e toda a nossa história diante de Deus, que será registrada na eternidade. Nós passaremos por essas 3 fases. Nós vemos que a palavra nos fala que Elias era de um lugar distante. Nós fomos lá em Caputira pregar. Foi que dia mesmo, Jorge? Nós estivemos em Caputira? Sexta-feira, né? Quem conhece Caputira aqui? Hein? Mas assim, se você chegar lá em Belo Horizonte e perguntar, lá em Garapé, e perguntar assim para o nego, que está aqui nesta noite, você conhece Caputira, nego? Ninguém conhece. Na região aqui a gente conhece, porque é pertinho aqui. Mas se chegar em qualquer outro lugar, se perguntar aonde fica Caputira, ninguém vai saber. Elias, ele morava num lugar como se fosse uma caputira, desconhecido. Só quem morasse por perto que sabia que Caputira existiria. Ele morava em Gileade. E a palavra diz que Deus olhou para Elias no menor lugar e a menor pessoa. Ele era o menor da sua casa.
Por que Deus age dessa forma, hein? Deus escolhe que a glória de Deus os profetas que houve na história. Por isso, Deus nesta noite chamou você que está aqui. Deus te chamou aqui nesta noite. Foi Ele que te escolheu. E Ele tem uma palavra para você. Não importa de onde você veio, não importa como você está, importa se você deixar eu fazer. Eu vou operar uma grande obra na sua vida. Uma grande obra Deus quer operar aqui nas vidas, nos corações aqui nesta noite. Se você crê nisso, você vai sair daqui nesta noite cheia do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Em meio a isso que nós falamos, havia uma grande apostasia em meio de Israel. Aonde que era para falar do nome de Deus, aonde que era para pregar o nome de Deus, aonde que era para anunciar o nome de Deus, o povo escolhido de Deus, estavam numa grande apostasia. Deus chama um rei. Preste bem atenção, Deus chamou um rei. É interessante que antes do rei havia Samuel, um grande também profeta de Deus. E ali o povo começou a dizer assim: eu não quero mais Samuel para profeta. Porque a verdade, ela pode doer. Vos libertará. A verdade é necessária você conhecer, mesmo que muitas vezes você sinta dor, mas ela vai curar a sua alma. Louvado seja o nome do Senhor. E Samuel, ele transmitia tudo aquilo que Deus falava com ele. Ele não importava agradar o povo. O que Samuel queria era agradar a Deus. Ou você quer agradar a Deus? Como é que está hoje a sua vida? Não, eu prefiro agradar o homem do que a Deus. Mas nessa noite eu tenho uma palavra para você: agrade a Deus. Porque se você agradar a Deus, Deus será contigo e as portas do céu vão se abrir. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez ali da sua ajuda, precisa ali de uma amizade. Quanto mais você precisa de alguém, e aquela pessoa sabe que você precisa, sabe o que ela faz? Ela se afasta de você. É verdade ou mentira? A maioria das vezes, quando você está tudo bem, você está rodeado por amigos, pessoas todo dia na sua casa, todo dia com você. Mas no dia que souber que você está passando por uma dificuldade, por uma luta, principalmente se for financeira, hein? O que acontece? Ninguém vai da sua casa, todo mundo começa a se afastar. Por isso, meus irmãos, agrade a Deus, porque na hora da luta, da dificuldade, aí que Ele vai estar com você. Louvado seja o nome do Senhor. Nos momentos mais difíceis da minha vida, Deus foi comigo e me sustentou. Louvado seja o nome do Senhor. Vale a pena agradar a Deus. E Samuel era um homem que agradava a Deus e não agradava o povo, porque tudo que Deus mandava falar, Samuel transmitia, sem tirar um ponto e sem tirar uma vírgula. E a palavra diz que ele chega diante de Deus e diz assim: Senhor, o povo está me rejeitando. E Deus diz: Samuel, o povo não te rejeitou, o povo rejeitou a mim. Muitas vezes, quando a pessoa fala a verdade para você, você prefere ouvir uma mentira.
Nessa noite o Espírito Santo está aqui ministrando em alguns corações. Ouça a verdade, porque a verdade vai te salvar, a verdade vai te libertar, a verdade vai curar a tua alma, querido. Ela vai te levar para o céu. Não ficam pessoas que falam só para te agradar, ficam pessoas que falam a verdade, porque a verdade ela vem de Deus e a verdade liberta os nossos corações, amado. E Deus levanta um rei segundo o coração do povo, Saul. E a palavra diz que Saul governou 40 anos. E Saul, ele não queria agradar a Deus, ele queria agradar ao povo. Mas Deus, logo em seguida, levanta um homem, mas agora não segundo o coração do povo, segundo o coração de Deus, Davi. E eu creio nessa noite e profetizo na sua vida. Você não é coração longe de Deus, você é coração segundo Deus. Amém, querido? Você é segundo o coração de Deus. Quem crê nisso, diga amém nesta noite. O meu coração é teu, Senhor, a minha vida é tua. Eu pertenço a ti, Senhor. O meu coração é como Davi, segundo o coração de Deus. E diz a palavra que Davi reina. E depois vem Salomão, depois o filho de Salomão. E quando o filho de Salomão, ele começa a reinar, a palavra diz que ele ouviu os mais novos e não ouviu os anciões. E quando ele ouve os mais novos e não dá ouvidos aos anciões, o reino se divide, reino do sul e reino do norte. O reino do sul ouve os reis piedosos, homens segundo o coração de Deus, homens usados por Deus. Mas o reino do norte, todos eles estavam com seus corações distantes de Deus. E agora nós vamos entrar aqui na palavra de Deus. Acabe era este rei, um dos reis do norte. Acabe foi um dos piores reis que houve em Israel. Um homem que não temia o Senhor, um homem idólatra, um homem que voltava às fábulas, homem distante do projeto de Deus. Mas diz a palavra que ele ainda casa com Jezabel, uma mulher completamente oprimida, endemoniada, e ali eles fazem uma aliança com Deus de Baal, com deuses que não eram o Deus Todo-Poderoso. E a palavra diz que naquele instante o reino do norte completamente tinha se apostatado, tinha distanciado de Deus. Mas, meus irmãos, em meio a toda aquilo que muitas vezes você acha que o pecado está vencendo, eu tenho uma palavra para você aqui nesta noite. Aonde o pecado abundou, superabundou a graça. Quem crê nisso, dá glória a Deus nesta noite. Aonde você chega, querido, pode estar em trevas, mas a luz de Deus, a luz da palavra, ela está com você, e você dissipa as trevas. Louvado seja o nome do Senhor. Não há um lugar aonde a glória de Deus ela chegue, as trevas continuem. Aonde a morte, quando a graça chega, a vida. Aonde a enfermidade, a cura. Aonde a opressão, a libertação. Aonde há cego, ele começa a ver. Aonde há um coxo, ele anda. Aonde a graça ela vem, aonde o poder de Deus vem, o Senhor dissipa todas as trevas. Louvado seja o nome do Senhor. Um ambiente onde tem um servo de Deus é um ambiente com um bom cheiro de Cristo. Ele exala o bom cheiro de Cristo. Você pode chegar imediante a um lugar onde o pecado já se instalou, porque o mundo jaz do maligno. Mas quando chega um servo de Deus, meu irmão, chega a presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A glória é essa. Como é gostoso quando você está no lugar, de repente chega uma pessoa e Deus ali fala com você: esse aí, ele é um servo de Deus, esse aqui é uma serva de Deus. Aí você vê a glória de Deus entrando naquele lugar. Quem crê nisso aqui, dá um glória a Deus nessa noite. Meus irmãos, quantas vezes isso aconteceu na minha vida?
estava passando um lugar distante. De repente chegava alguém e dizia: meu filho, não fica triste não, porque Deus é contigo. Eu nunca tinha visto e nem visto aquela pessoa. Eu disse assim: você me conhece de onde? Eu não te conheço, filho, mas o Senhor te conhece, sabe as suas lutas, sabe as suas provas. Ele manda te dizer que quem está no controle de todas as coisas é Ele, e a vitória está sobre a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, é maravilhoso saber que aonde você vai encontrar uma pessoa cheia do Espírito Santo para te dar uma palavra e te dizer: não temas, porque Deus é contigo, querido. E mediante toda aquela idolatria, mediante toda aquela prostituição que havia naquele reino, Deus levanta um homem, Elias, o leão dos profetas, para levar a palavra de um Deus vivo. Louvado seja o nome do Senhor. E é interessante, meus irmãos, Elias, quando foi pregar, Ivanildo, a primeira pregação de Elias, eu disse que ele era uma pessoa simples, num lugar simples. A primeira pregação de Elias, sabe para onde foi, Ivanildo? A primeira mensagem que Elias pregou? Para o rei de Israel. Eu quero dizer a você, quando Deus te chama, você não precisa ter vergonha para pregar para juiz. Você não precisa ter vergonha para pregar, seja a pessoa um senador, seja um médico, seja uma médica. Você não precisa ter vergonha de falar no nome de Deus, porque quando você fala no nome de Deus, Deus opera no coração daquela pessoa que precisa ouvir a palavra dele. Por isso, não seja tímido de falar. Quando você encontrar alguém precisando de ouvir a voz de Deus em meio às trevas, você é o profeta que Deus levantou nesta última hora, querido. Anuncie o nome dele e você vai ver o que Deus vai fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Elias chega diante do rei de Israel, a maior autoridade, e Elias não foi pregar que Jesus é amor não, hein? Elias foi entregar uma palavra de correção, uma palavra dura, mas uma palavra que poderia salvar o rei Acabe, se ele tivesse ouvido. Ele diz assim, 3 anos e meio não choverá sobre Israel. Por que Elias fala sobre isso? Que 3 anos e meio não choveria sobre Israel? Porque Baal era o deus da fertilidade. Tudo que acontecia no reino, chuvas, eles viviam, da agricultura, as colheitas, as ovelhas, o gado, tudo isso era direcionado a Baal, dizendo: Baal é Deus, Baal é que está dando chuva, Baal é que está dando abundância. E Elias foi lá para dizer ao rei: Rei, só existe um Deus sobre o céu e a terra, e esse Deus não vai fazer chover durante 3 anos e meio, para provar que Ele é Deus, querido. E 3 anos e meio não choveu, e nem alguém vem dar um tapinha e dizer: que mensagem foi essa, hein? Como Deus te usou, né? É bom ser dado por Deus, sim ou não, Vanderlúcio? Maravilhoso, né? Mas nós somos vaidosos, orgulhosos. Aí aquilo entra no nosso coração. Talvez Deus escondeu Elias para que a vaidade não entrasse no coração dele. Mas leva Elias para o ribeiro de Querite. Querite quer dizer cortante. Vai doer, mas vai curar aqui nesta noite, amém, querido? A árvore que dá fruto, tem que fazer o que com ela? Quem sabe? Podar. Tem agricultor aqui, hein? Poda ela. Deus quer podar algumas vidas aqui nesta noite, querido. Se você entrou aqui neste culto, ou você que nos assiste aqui nesta noite, diz assim: eu sou assim, não mudo. Você não serve para trabalhar para Deus, você não serve para a obra de Deus. Porque quem conhece Deus, Ele muda, Ele transforma. Porque aqui há pessoas transformadas pelo poder da palavra de Deus, querido. Eu sou assim no mundo. Meu pai era assim, minha mãe era assim, meu avô era assim. Meu irmão,
o Espírito Santo, Ele te muda, Ele te transforma, Ele transformou minha vida e vai te transformar aqui nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Querite, não é para te expor, não é para te humilhar, querite, é para te transformar, querido. Nesta noite eu estou falando com algumas pessoas aqui que precisam de transformação nesta noite. E Jesus está dizendo aqui nesta noite: te farei novas criaturas em Cristo Jesus. E eis que as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Há criaturas que Deus vai fazer aqui nesta noite, filhos de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus te leva para Querite. O Deus que te leva e te esconde, Ele também te sustenta. Eu tenho certeza que muita gente aqui esteve no Querite, mas se não esteve, vai passar por lá. Mas você pode ter certeza, o meu Querite, o meu Deus me sustentou. No meu Querite, Ele me sustentou, meus irmãos, nada me faltou. E no teu Querite, Ele é o pastor que nada vai deixar te faltar, querido. Havia ali em todo Israel falta de água, mas ali no Querite, no ribeiro, ele tinha água para beber. Jesus é a fonte da água da vida, louvado seja o nome do Senhor, que sacia a minha sede e a sua sede. Mas viver só de água não é bom, né? Ele tinha outras vontades, ele queria comer. Elias disse: Senhor, eu preciso de alimento. Mas Elias estava olhando para baixo. Senhor, eu preciso de alimento. Olhando para baixo. Eu quero dizer algo aqui para você nesta noite. O seu socorro está vindo de cima. Você não entendeu ainda não. O seu socorro está vindo de cima. Quando Elias olha para cima, lá vem o socorro. O corvo, ele vem trazer pão e carne, louvado seja o nome do Senhor. No seu Querite, Deus te sustenta, querido. Não se preocupe, porque Deus está te sustentando aqui nesta noite. Quem crê nisso, dá um glória a Deus aqui nesta hora. Aleluias, meu Deus. Agora, levanta-te. Meus irmãos, o ribeiro estava se secando. O irmão disse ali: veio a palavra do Senhor dizendo: levanta-te, porque eu tenho preparado algo para você, Elias. Eu tenho preparado algo para você, igreja. Levanta-te. E veio a palavra do Senhor dizendo. Naquele mesmo instante, meus irmãos, Elias se levanta. Agora Elias era sustentado por Deus. Eu tenho uma palavra para você nessa noite, para liberar para você aqui. Antes alguém te sustentou, mas agora você vai sustentar alguém. Quem crê nisso aqui, dá um glória a Deus. Irmãs, há uns tempos atrás, me ajudaram. Pessoas me ajudaram. Mas agora eu posso ajudar, louvado seja o nome do Senhor. Eu agora já não preciso mais de ser sustentado. Agora Ele é o meu sustento e eu posso ajudar outras pessoas, louvado seja o nome do Senhor. Vai até a cidade de Sidom, e lá uma viúva, ela vai te sustentar. E Elias vai até aquela cidade, e aquela mulher estava catando gravetos para fazer um bolo, e ela tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Que coisa gloriosa, hein? Aí Elias pede a ela: faça um bolo para mim. E ela disse: o Senhor sabe o que eu tenho passado. Ele sabe as minhas necessidades. Ele sabe que é a última comida que eu tenho. Vou comer e vou morrer. Mas quem tem uma profecia não vai morrer, porque quem tem uma profecia tem vida eterna, louvado seja o nome do Senhor. Quem tem uma palavra da parte de Deus
tem as promessas de Deus, e as promessas de Deus é a pura verdade e realidade para aqueles que crêem no nome dele. Louvado seja o nome do Senhor. E eu tenho uma palavra para dizer nessa noite: nada vai te faltar, nem na sua vida espiritual e muito menos também na sua vida material, porque Ele é o bom pastor que cuida de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Tem gente que acha que tem e não tem, e tem gente que acha que não tem e tem. Que isso, pastor? Me explica isso aí que eu não estou entendendo. Vou te explicar. Sansão achava que tinha. Estão vindo aí, Sansão, os filisteus sobre ti, deixa vir, que eu vou lá e vou eliminar eles. Mas Sansão já não tinha mais a presença de Deus. Saul achava que tinha, mas morreu sob a sua própria lança. Quem acha que tem, muitas vezes não tem. Mas você que está aqui nessa noite, você que nos assiste, eu sei que algo você tem aqui, e você vai entregar diante do altar do Senhor nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Aquela mulher tinha apenas um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Deus não está te pedindo muita coisa nessa noite não, meu irmão. Ele quer só o seu coração, a sua vida, porque grandes coisas Deus vai fazer para você aqui nessa noite. Quem crê nisso aqui, diga glória a Deus. Você tem um pouco de farinha? Quem tem um pouco de farinha aqui, diga amém. Quem tem um pouco de azeite, diga amém. Deus vai operar o extraordinário se você crer, amém, querido? Moisés, o que você tem na mão, Moisés? Só um pedaço de pau. Moisés, toca o mar. Tocar o mar é com você, Moisés. Abrir o mar é com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Davi, o que você tem na mão, Davi? Senhor, uma funda, uma pedra. Ele tinha 5 pedras, mas só usou uma funda e uma pedra, Senhor. Davi, usa o que você tem na mão. Lança a pedra. Lançar a pedra é contigo, Davi. Derrubar o gigante é com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Quem crê nisso nessa noite, dê glória a Deus. Deus faz o extraordinário, irmãos. O que tem na mão, o que você tem na mão nesta noite, Deus vai fazer o extraordinário, se você crer, querido. Aleluia, meu Deus. Terceiro, para encerrarmos, e veio a palavra do Senhor dizendo: apresenta-te. Agora era a hora dele se apresentar. Havia na mesa de Jezabel 850 profetas. Obadias era o mordomo do rei, e ele escondia 50 profetas numa caverna e 50 profetas numa outra caverna. E lá, com o salário dele, ele sustentava 100 profetas. Talvez para os outros era desperdício, mas para Deus é investimento. Você não entendeu não? Talvez o pessoal está lá fora: rapaz, você está dando dinheiro para profeta, você está dando dinheiro para sustentar eles. Para aquelas pessoas era desperdício, mas para Deus era investimento, meus irmãos. Porque quem cuida do reino de Deus, Deus cuida dos seus negócios, querido. Cuida da sua família, cuida do seu trabalho, cuida da sua saúde. Quem cuida do reino, Deus cuida de todas as coisas. Amém, meus irmãos? Mas o Senhor disse assim: Elias, não temas, mais está com você do que aqueles que são contra você. Vamos fazer a conta aqui? Deus disse a Elias que mais eram que estavam com eles que era contra eles. Quantos profetas tinham escondidos? Isso, Vanderluz está prestando atenção, hein? 100 profetas. Com Elias era quantos? 101, né? Era 850. E aí? Ah, meu irmão.
Deus manda dizer: Elias, há 7.000 que eu escondi, e eu vou apresentar eles, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, mais é o que estão com você do que aqueles que é contra você. Amém, meus irmãos? Não há inimigo, não há Satanás, não há demônios que possa deter o Deus Todo-Poderoso. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem crê nisso, dá glória a Deus nessa noite. Mais é o que estão conosco do que são contra nós. E Elias vai, chega o altar quebrado. Triste, né? Ver o altar quebrado. Quantos altares estão quebrados, hein? Mas eu tenho uma palavra profética nessa noite. Deus vai restaurar altares aqui nessa noite. Porque sem altar restaurado, não tem poder de Deus manifesto. No pecado não tem como Deus manifestar. Mas Deus Todo-Poderoso está aqui nesta noite para restaurar os altares aqui nesta noite. Elias restaura o altar. E Elias começa a cavar. Quanto mais Elias cavava, mais profundo ficava aquela vala. E Elias cava ao redor daquele altar. Nós precisamos, meus irmãos, de cavar profundamente para receber aquilo que Deus tem para nossas vidas. Pastor, explica isso melhor. Meus irmãos, servir a Deus não é só vir num culto desse. Servir a Deus não é você estar no culto todos os dias. Servir a Deus é você andar com Ele. Servir a Deus é você estar com Ele 24 horas. Quanto mais você lê a palavra, mais profundo vai estar este buraco. Quanto mais você orar, mais profundidade você vai ter com Deus. Quem quer profundidade com Deus aqui nessa noite, dá um glória a Deus. Eu quero mais profundidade, mas você tem que buscar. Cavar é buscar. Quanto mais você busca, mais íntimo de Deus você é. É como o irmão teve a profecia de Deus aqui, o que será 2026. Por que Deus falou com ele? Porque ele está cavando profundo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus quer te usar nos dons espirituais, querido. Deus quer te usar na palavra. Deus quer que você seja um vaso. Quanto mais profundo você cavar, mais profundo Deus vai operar na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Elias chama um dos obreiros e diz assim: traz um cântaro. E a água era o que naquela época? A água era farta ou escassa? Escassa. Não chovia 3 anos e meio. Aí o obreiro já deve ter falado, né? Desperdício. Jogando essa água aí, ó, nesse buraco. Desperdício. Aí traz o segundo cano de água. Joga de novo. Aí o obreiro está falando: esse aí não pensa no dia de amanhã não, hein? O negócio dele é só Deus, é igreja, é buscar a Deus, é orar, é ler Bíblia. Tudo dele é Deus, tudo dele é Deus. Ai, a pessoa não pode ser assim não. Traz o terceiro cântaro. Trouxe o terceiro cântaro. Agora trouxe o quarto cântaro. Ele já deve ter falado assim: ó, esse aí só vive para Deus. Ele não quer saber mais de nada. Esse camarada, ele, né? Como é que eles dizem quando você é muito crente? Religioso demais. Ele busca demais. Tem outra palavra aí. Ele, né? Ele só pensa em Deus. Tudo dele é reino do céu. Tudo dele é Deus. Tudo dele é morar no céu. Ele é daqui da terra. Mas eu tenho uma palavra para você. Nós somos seres espirituais em um homem humano. Nós não somos humanos. Nós somos seres celestiais. Quem crê nisso aqui nessa hora, dá glória a Deus. Você foi feito para viver com Deus, querido. Você é um ser espiritual nessa carne, mas muito em breve Jesus vai voltar e vai transformar essa carne em um ser espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Elias não estava preocupado com este mundo, querido. O negócio dele era o céu, o negócio dele era a eternidade. Eu disse que é investimento o que Elias estava fazendo. Para muitos era desperdício, mas para Elias era investimento. E quando ele encheu ali aquele lugar de água, veio o fogo do céu, consumiu o holocausto
e lambeu aquela água. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso Deus responde com fogo. Quem crê nisso, dá glória a Deus. E todo o povo gritou: só o Senhor? Quem lembra que o povo gritou? Só o Senhor? Só o Senhor? Vou fazer de novo. Só o Senhor? Só o Senhor? E todos glorificavam o nome do Senhor. Para aqueles era desperdício, mas para Elias era investimento, meus irmãos. Vale a pena você dobrar o seu joelho no seu quarto. Vale a pena você abrir a sua Bíblia para ler. Vale a pena você falar de Jesus para alguém. Por quê? Porque do céu o Senhor vai derramar chuvas de bênçãos sobre a sua vida. Para encerrar, ele chama aquele que disse que era desperdício de Elias. Olha lá, olha bem para lá, ele olhou. Está vendo o quê? Nada, Elias. Olha de novo. E aí, o que você viu? Nada. Olha de novo. Nada. Na 7ª vez,